Fala comigo, e aí, beleza? Esse aqui é um corte do programa especial Zona Neutra 100. A gente fez o top 20 do Zona Neutra, igualzinho a NFL faz lá o top 100 deles. Será que o nosso ficou melhor que o deles? Dá uma olhada no episódio inteiro aqui no canal. Olá, tamo junto, hein, Montanha? Lane Johnson, Neymar e Montanha pensando eu tô aí, com medo simbiose. do Montanha no draft esse ano. Vai fazer tudo que eu faço. Simbiose. O Zuma trouxe um jogador que ele gosta muito, 17º lugar. É um critério, né? A gente tá falando, o nosso critério era, né? que eu Os jogadores mais que a gosto, gente gosta. É, claro. Amon-Ra St. Brown. E o Lucas trouxe Jamir Gibbs. Jamir Gibbs, excelente. E o Everton Cleverton Puka, Pucanacua. Na rodada, na 18ª, minha e do Neymar. Pucanacua já falamos. Lucas, fala um pouquinho do Jamir Gibbs, então. Explosivo, né? Explosivo. Por mais que era uma dupla, lá no Lions, o Gibbs é o cara, né? Eu vim pra cá escutando, inclusive, esse programa que tu já citou algumas vezes, Neymar, que foi o que a gente fez do top 5. E teve alguns dados ali que comprovaram que o Jamir Gibbs ele é o cara que mais, de repente, ele pode, matou a jogada. Era 10%, alguma coisa assim, né? Em uma a cada 10 jogadas ele tem uma breakout play ali, uma explosive play. Explosive play, lembrar isso aí. Então, em 2024, aqui sim eu já colocaria ele nessa lista. E para 2025 eu acredito que vai continuar por muito tempo. Porque, enfim, também está num ambiente que favorece ele a ser tão bom assim. Lembrando que é muito provável que, tirando o Aubrey que o Lucas trouxe, todos os jogadores aí fazem parte do top 30, top 40 da NFL, pelo menos. Justo. Porque ninguém vai tentar chutar um jogador na caixa prego. Um jogador, nossa, eu gosto desse safety aqui do meu time. Não, pô. São jogadores muito bons. A chance da gente coincidir, boa parte de todos eles é grande. Quando a gente fala em explosive play, a gente está falando de jogadas de passe, recepções com mais de 20 jardas ou corridas com mais de 10 jardas. Não é 15? Pelo que eu acabei de checar aqui é 10. Tá? Mas enfim, falamos agora do Jamir Gibbs. Por favor, Montanha, Lane Johnson. Lane Johnson, primeiro Pedrosa, superchats também, galera. Muito obrigado. É hoje. Melhor programa sobre NFL no Brasil. Vida longa ao ZN. Vamos marcar esse chá no São Paulo Game. Com certeza, Pedrosa. Tá marcado, só falta o local. Isso aí. Vamos lá, Lane Johnson. Neymar, quer puxar você? Ou você quer fazer tudo? Dá-lhe, eu faço a rebarba. Então vamos lá. Meu Deus, eu tô cego aqui. Achei. Lane Johnson, que é tackle do Philadelphia Eagles, né? Não permitiu nenhum sack em seus primeiros 18 jogos, antes de ceder só no quarto período do Super Bowl. Quando não valia mais nada. Quando já não valia mais nada. 0 sacks. Exatamente. Estou a maior nota geral da PFF na carreira, 88.9 aos 34 anos. Muito bom. Ele mais outros dois right side First team Pro também. tackles, right side tackle. Ele mais outros dois tem 85 ou mais de grade na PFF, tanto no run block, quanto no pass block. Isso é um número muito impressionante, o que faz ele não ir mais ainda para cima, ser mais impressionante ainda, que ele é right side tackle. O left side tackle é muito mais difícil de jogar, porque tu tá no blind side quarterback, e normalmente tu vai pegar alguém mais difícil de ser bloqueado do outro lado. Não vamos baixar o valor do Lane Johnson, porque ele foi 0 tackles. Ele é um tackle que teve 0 sacks, perdão. Ele teve zero sacks. Então não existiu um jogador do outro lado, em todos os jogos até o Super Bowl, que derrubou o quarterback dele. É isso aí. E eu vou falar um pouquinho do Amon-Ra, cara. O Amon-Ra eu acho que é um dos recebedores, talvez... É que não dá pra dizer que ele é subestimado, porque ele não é. A galera sabe muito bem, só que eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais superestimado. Perfeito. Tá? Porque, cara, qualquer índice que tu vai lá e coloca lá jardas, recepções, TDs, o Amon-Ra tá entre os 3 primeiros. Ele vai trocando, sabe? Os caras vão mudando, mas ele vai estar sempre por ali. Vai, 5 primeiros. Tá, beleza. E qual que é o que pega? Vem dos jogos do Lions ano passado, vem dos jogos do Lions, quando o jogo tá soft, quando o jogo tá fácil, o Amon-Ra não aparece, cara. Justo. Mas quando o bicho pega, a bola é no Amon-Ra. Então isso é uma clutch. É a bola de segurança. Ele é clutch, exatamente. E aí tem 2 números que pra mim são impressionantes, que fazem ele figurar nessa lista em top 20. Primeiro, ele teve 158 targets na temporada. Ele dropou uma bola. Um drop. Liderou a liga em menor número de drops. Acima de 100 e poucos passes. Exatamente. Outro ponto, ele jogou mais de 50% das suas jogadas no snap. No slot. Entre os wide receivers top da NFL... Eles não ficam, né? Entre o top 10, nenhum tá lá. Só ele fez isso. Ou seja, ele faz esse trabalho
não vou dizer que é um trabalho sujo, né? Mas são as rotas mais curtas ali como slot. E mesmo assim, ele tem 12 TDs, 1.263 jardas e 115 recepções. Claro que o slot ajuda nas recepções, mas... O resto não. Exatamente. Ele consegue o número de jardas, ele consegue todo o resto. Mas uma coisa que me deu curiosidade agora, que se você puder pesquisar para nós aqui enquanto a gente vai falando, a altura do Amon-Ra, cara, perto de um Justin Jefferson, um Chase. Porque eu tenho a impressão que ele é bem mais baixo, mas eu acho que não deve ser tanto assim. Não acredito. 100% por chute, sem nunca ter olhado. Eu imagino que o Justin Jefferson seja na casa de 1,89, 1,90, que é a altura mais ou menos normal de um wide receiver, que não seja wide receiver X. E o Amon-Ra St. Brown, eu acho que deve ter um 1,82, 1,80. Deve dar uns 10 centímetros. Não deve chegar a 10, mas Enquanto próximo. ele procura ali, ele escreveu apareceu ali Among Us. Não precisa jogar um Among Us um dia nós, ia ser legal. Ele... Pô, ia ser bem legal, né? Com a galera do grupo VIP lá, dá pra gente fazer. O Justin Jefferson tem 1,85 e o Amon-Ra tem 1,85. Tá brincando? Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Só, cara. E vamos Pô, ver que impressão o- estranha, cara. Eu sempre tive a impressão que ele era menor, cara. Vamos ver Engraçado. o Jamar Joga mais Chase. curvadinho. Talvez. E o Jamar Chase, 1,83. Olha só, cara. Porra, que Vocês querem impressão saber estranha. o Tyreek Hill também? O Tyreek Hill acho que tem 1,75. Ninguém perguntou. Tyreek Hill. Aproveitando esse intervalo, 1,78 Tyreek Hill. mais um superchat Loixeira. Obrigado, Superchat Loixeira. agora, superchat agora pra provar que eu não sou mão de vaca. Porra, Loixeira, ninguém nunca achou isso, cara. Você tá sempre... Não, é verdade, o Loixeira tá conosco desde os primórdios, cara, sempre contribuiu com a gente, cara, sempre foi clube de membros, etc. Valeu, Loixeira, obrigado por tudo, cara. Obrigado. E teve o do Pedrosa, a gente já falou? Já falamos. Muito bom, vamos para a 16ª posição. Só para constar, a gente tá falando bastante agora, não significa que vocês precisam multiplicar isso pelos top 20, vai dar esse tempo, porque muitos vão ficar se repetindo e vai ser mais rápido. Nesse começo, cada um que aparece, a gente tem que justificar. É isso aí. 16º lugar, temos aqui o Neymar trazendo o Zac Baum, Tudo diferente dessa vez, hein? o Zumac trazendo o Chris Jones, o Montanha trouxe o Justin Jefferson, o Lucas o Fred Warner, e o Cleverton botou o Jahmyr Gibbs. É isso aí. Cara, sem contar que esse programa é um outro programa pra gente reconhecer jogadores, né? Carinha dessa, calma. Vocês estão indo bem? Vocês estão indo bem? Quiz do Zene. Vocês estão indo bem aqui. Vamos lá, Neymar. Começa por ti, então. Zac Baum não tem mais o que ser falado, né? Foi excelente, foi ao Pro, foi Breakout Year, foi o único jogador de defesa que o Eagles resolveu pagar por obviedade. Eu falei isso no final da season passada, que o Eagles ia pagar ele, não tinha como perder ele. Era a única peça que o Eagles realmente não tinha com toda a certeza de qualidade ao Pro e conseguiu no ano passado. Então, coisa mais ridícula que tem. Esse líder em tackles, líder em tackle solo, líder em coverage. O cara é uma máquina, o cara é um animal. Perfeito. Vou falar um pouquinho do Chris Jones, mas antes só deixa eu trazer dois dados ali do Amon-Ra, da última tela. Ele foi ao Pro, tá? Ele foi o terceiro wide receiver ao Pro First Team ano passado, e ele estava em 23º na lista dos top 100 ano passado. Então ele subiu um pouquinho na minha avaliação, enquanto o Chris Jones cai. O Chris Jones era o 6º lugar da lista do ano passado, eu coloco ele em 16º lugar, porque quando você vai olhar os números práticos, racionais, os números frios do Chris Jones, a temporada dele foi pior. Ok. Porém, cara, o Chris Jones é o pilar, é o cara da defesa do Chiefs que mal ou bem levou esse time ao Super Bowl, cara. A defesa do Chiefs, cara, ela não segurou o ataque do Eagles, mas o restante da temporada, cara, os caras moeram quem veio pela frente. Inclusive, lembrando, o Chiefs fez uma temporada 16-1, né, na temporada regular. Então, Tudo isso eu não lembrava. exatamente. Então, o Chris Jones com 88 pressões, 95 a 91.5 a nota do pass rush dele e 5 sacks, eu acredito que ele merece estar em 16º lugar. Ô, Zuma, eu acho que foi 15-2, tá? Porque eles perderam pro Bills e a última eles botaram um time reserva e perderam pro Broncos. Perfeito. Posso argumentar? 16-2, né? Isso. Não, 15-2, né? 17 jogos. Isso aí. Posso argumentar? Claro, claro, Neymar. O que um interior de linha, um defensive tackle, que é o que o Chris Jones faz, tem que fazer? Quase qualquer defensor de linha tem que fazer isso. É dar tackle, derrubar, parar o jogo corrido e ir atrás do quarterback. Indo atrás do quarterback, ele tem 88 pressões. Eu acabei de falar que o Hendrickson teve 83 e liderou os edges. Ele, como defensive tackle, deu uma de Aaron Donald, tem 88 pressões. Ele foi um animal, ele foi o número 1 da NFL esse ano com relação a ser defensive tackle. Defensive line em número de pressões. Ou seja, não teve um edge que teve mais pressão do que ele. Ele é um imbecil fazendo isso de tão bom que ele é. Tá, e tackle? Assim como a Amon-Ra St. Brown só dropou uma bola, o Chris Jones só perdeu um tackle. Em mais de 500 snaps jogados, que é o caso do Chris Jones, ele liderou a liga também. Ele é um ignorante naquela defesa do Chiefs. Tanto Como é que diria Pete Pizarro. para mim ele tá bem mais pra cima que isso. Perfeito. Muito bom. Lucas, fale do teu queridíssimo... Warner, né? Assim como eu falei que o Kittle foi meio que o que teve que se destacar lá no ataque do 49ers, na defesa
Fred Warner, porque a gente teve várias lesões também, né? Charvarius Ward, o próprio que foi pro Broncos agora, esqueci o nome dele. Não vou lembrar agora, mas Fred Warner foi o cara que se manteve... Greenlaw. Isso, O Greenlaw. Fanga, não foi? O Fanga também. O Fanga. Não, nem chegou a jogar, né? O Greenlaw é o linebacker, tá Mas falando. o... Ambos foram pro Eu Broncos. tava falando do Greenlaw, mas os dois foram pro Broncos. Fred Warner foi o cara que foi o lampejo ali mesmo no ano passado, né? Peguei alguns dados dele aqui, Sempre ó. o linebacker que tá na primeira posição na PFF, na top 100 da NFL. Ele 89.2 PFF overall, foi o quarto entre 189 linebackers, sendo o terceiro em coverage, o 21º em run defense, e teve aí 98 solo tackles, sem falar que é mais um que é gente boa pra caramba, cara. Eu fiquei vendo no dia do Honors, ele foi entrevistado lá fora, antes de entrar pra receber os prêmios, e ele é legal demais, cara. Legal, estiloso, além de jogar bem. Eu levo em conta tudo isso, porque pra mim, o futebol americano é entretenimento, e aí a gente tem que botar peso nesses critérios. Então me permita argumentar mais pro Fred Warner. Os 3 primeiros jogos dele, de acordo com a PFF, isso eu tô voltando àquele programa que eu fiz os top 5 das posições. Ele teve 92.6 no primeiro jogo, o que é um número que ele já ficaria em primeiro disparado dos linebackers. No segundo jogo ele fez 95.8, se essa fosse a média ele seria historicamente o melhor. Só que daí no terceiro jogo ele fez 96.6, que daí ele seria o segundo e o terceiro, o primeiro e o segundo melhor historicamente. Só que daí ele lesionou no quarto jogo e a partir de então ele jogou lesionado. Então os números dele são fantásticos, mas ele jogou menos. E pra fechar sobre o Fred Warner, e aí já vou levantar a bola pro Montanha, trazer um assunto que tá aí no chat, um assunto legal. O Matheus Kinobi falou no chat que eu seria clubista nesse top 20. Não tinha como ser clubista em top 20, não tinha como colocar jogador do Colts. E o 49ers eu considero que é meio que o meu segundo time, assim. Meu saco! Então, trouxe os caras do 49ers pra dar razão pro Matheus Kinobi, Montanha. Falei que era uma má ideia trazer o Lucas pra bancada. É difícil. Olha só. Mas deixa eu puxar aqui, então, já que o Por Lucas favor, eu levantou. acabei te pulando, inclusive, né? Não, mas não tem problema. Mas aqui ele falou do Matheus Kinobi e eu queria uma salva de palmas aqui pro sempre presente e engraçadíssimo Matheus Kinobi, que atualizou a sua assinatura do nosso clube de membros pro Chama que Veio ao Bravo. E ele falou que é upgrade pra ele jogar Among Us com a gente. É a categoria mais alta do nosso clube de membros, pessoal. Obrigado, Kinobi. E o Jonathan Godinho, que faz parte do Chama que Vem ao Brabo, fez o superchat também. Não podia deixar de aparecer no programa 100, né? Vida longa ao ZN. Obrigado, São Paulo Godinho. Game é nóis. King Henry no top 10, hein? Obrigado, pequeno Também estou Deus. vestindo a camisa do ZN, kkk. Olha Tem só. mais, Valeu, tem mais um Godinho. superchat ali, Montanha. Pô, tem mais um, peraí. Em cima do Kinobi. Ah, o Cleverton Linhares colocou Aragorn no top 20 no Neymar. Boa! Aragorn vai estar nessa merda. Cara, um ponto interessante ali do clube de membros do Shea McAvey, cara, que é o último nível ali, né? Você tem um grupo ali de WhatsApp mais Eu restrito. vou colocar que a o gente Kinobi lá conversa. agora, inclusive. E tem um ponto legal desse clube que a gente dá prêmios. A cada 6 meses a gente dá um prêmio pra quem estava 6 meses, né? Então, quando o cara cumpre 6 meses no clube de membros ali, ele vai ganhar um drinking game. Cara, que vem com uma chulu, que vem com um tabuleirozinho, vem com um copinho de zona neutra. Depois de mais 6 meses, a galera, quando cumprir um ano, vai ganhar um roupão, cara, igual aquele que a gente usa no zona de conforto, com um bordado, tá? De zona neutra, um presente lá da Apple Home. Apple Home, obrigado, tá? E depois de um ano e meio, a gente não sabe o que ainda, mas vai ter mais um prêmio também. Justo. Então, você participa e ainda ganha prêmios. Deixa eu justificar aqui a minha posição, a minha escolha mais polêmica da minha lista. Não pelo jogador, mas pela posição dele. Porque eu tenho certeza que ele está na lista de todo mundo e estará mais para cima, né? Mas quando eu fiz isso, eu imaginei isso e mesmo assim mantive. Porque eu considerei alguns outros jogadores, especialmente alguns jogadores de defesa até mesmo, ou de OL, mais impactantes do que foi essa temporada específica do Justin Jefferson. Não achei que foi a melhor temporada dele, pelos números mesmo estão provados para isso. Até a própria PFF, quando vai fazer a sua listagem com relação à Season 2024, coloca ele abaixo do top 20. Então, pela PFF, ele nem estaria nessa nossa listagem aqui, que eles fazem logo após terminar a Season e consideram também playoffs, etc. Mesmo assim, é um jogador que tem que figurar nesse top 20, evidentemente. Ele talvez não tenha tido o seu melhor ano em número de recepções, etc. Até porque o Chase passou ele, não foi talvez o segundo, beleza? Mas ainda assim não foi tudo que se esperava, pelo sistema tático também, pelo próprio Vikings. E mesmo assim ele é padrão ouro
para as recepções longas, né? Então, cara, ele teve 45 recepções para cima de 15 jardas. Então, ele continua sendo padrão ouro em cima de... O segundo teve 39. 6 a menos. 6 a menos. Mais de 10%. É isso aí. Enfim, tá justificada a minha escolha e até mesmo eu acho que mesmo assim talvez pudesse ser mais para cima, talvez pudesse ser mais para baixo, o que vai acontecer com inúmeros jogadores nessa nossa listagem. Cara, quando a gente fala desses números, você falou 45 recepções para mais de 15 jardas. Eu tenho um outro número dele aqui que é 28 recepções para mais de 20 jardas. Cara, liderou a liga em Passou em recepções. profundidade de Justin Jefferson. Exatamente. Assim como tu falou em segurança no Amon-Ra St. Brown, é óbvio que a bola vai mais pra ele, porque é a bola curta. A bola, essa era levantada pro Surf Shark. O Lucas não se aguenta, Meu cara. Deus do céu. Falando segurança, o cara fica nervoso. Não, mas eu ia te falar, não, e não é porque a gente tá aqui somente sentados um lado ou outro, etc, cara, discorda, né? Se achou que eu falei besteira, por favor, fale. Não, tudo que tá sendo falado tem razão. Eu só vou discordar de todos que não botarem exatamente na minha posição. O 16º é o Zac Baum. Todos os outros estão errados. Mas os argumentos são válidos. Só que não tem como considerar... trigo e joio, maçã e banana. Então, por exemplo, Zac Baum ou Justin Jefferson? Cara, um tá na defesa, outro tá no ataque, em times com mentalidade completamente oposta. Então é muito difícil dar esse percentual de vitória para um jogador. Inclusive, nesse ângulo de visão, não tem nem como comparar o Justin Jefferson com o que o Zac Baum entregou pro Eagles esse ano. O Zac Baum foi imprescindível para aquela defesa colar. O Justin Jefferson também foi imprescindível pro Vikings. Só que o Zac Baum foi mais imprescindível, ao meu ver. Tá, então tá dizendo que prefere o Zac Baum? Não tô dizendo isso. Acho que vem naquele disclaimer que eu coloquei antes, cara. Eu acho que a gente tinha que analisar, né? Não pelo valor das posições. Isso. Porque todo mundo fica muito mais suscetível a colocar quarterback, wide receiver, running back, do que outras posições do jogo. Então eu acho que é o que o jogador dentro daquela posição fez. Então foi um dos critérios que eu usei para avaliar. Ótimo. Tem posição que vale mais. Quer falar um pouquinho de Jahmyr Gibbs ou já... Já matamos na anterior. Fechou. Jahmyr Gibbs foi a 16ª colocação, de acordo com o Cleverton. Vamos passar agora para o 15º lugar. Temos mais um detalhe. Vamos lá. Tá, hoje tá bacana o chat, galera. Valeu mesmo. Loixeira atualizou a sua assinatura para Iparemo. Obrigado, Loixeira. E o João Marcelo Pinto, cara, enviou 5 assinaturas de presente dentro do canal. aqui. Caramba, Legal, cara. Já saiu os vencedores aqui, ó. Inclusive o Zuma foi um. Obrigado. Caramba, já tem ganhado Pinto antes. Agora ganhaste do Pinto uma assinatura, cara. E aí- Muito entrosado. Ganhou uma assinatura. Eu vou repassar a minha Isso. assinatura, tá, É João? o mínimo que eu Pode deixar. espero. Tá? Não, cara, sinceramente- o pior de tudo é ele não ser assinante Não, até ele hoje, deveria cara. repassar com mais 5, pelo menos. É verdade. E senhores, eu não sou assinante porque a gente precisa errado, ter uma pessoa que veja o canal sem ser assinante. Sim, era por isso. Pão duro. Segue. Vamos ao 15º Mas, ó, lugar. só os felizardos aqui, ó. Gilson Soares, Cristiano Severo, Adriel Nazaro, Thiago Zuma e Gabriel Chaves ganharam aí. Muito obrigado, João Marcelo Pinto. Valeu, Obrigado. João.